Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Política Internacional, numa semana em que falaremos das eleições norte-americanas e, como não é exceção, em Moçambique também se fala das eleições norte-americanas depois de que este assunto dominou a atualidade internacional. Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos e Donald Trump o 5º presidente norte-americano que não conseguiu renovar o seu mandato durante 5 anos. Para fazer esta conversa temos como convidado o Dr. Muirezek, a quem dou as boas-vindas e agradeço mais uma vez participar do Política Internacional e ajudar-nos a entender o que aconteceu nos Estados Unidos e como é que analisa os resultados que agora conhecemos. Bom, muito obrigado, Edna, por mais este convite para conversarmos em torno das eleições nos Estados Unidos. Como bem disseste, já temos o fumo branco nos Estados Unidos. E aconteceu o que muita gente esperava, que era a eleição de Joe Biden para presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu é que o cidadão norte-americano decidiu ir às urnas e decidiu pela mudança. Decidiu pela mudança, daí que vemos a votação cair do lado dos demócratas. democratas de Joe Biden. Mas agora, eu preciso dizer uma coisa. Donald Trump perdeu, mas não perdeu a sua base de apoio. Se nós olharmos para os números, Donald Trump foi, comparado com os números que ele obteve de voto popular, que ele obteve em 2016, ele conseguiu por volta de mais de 7 milhões de novos eleitores que votaram em Donald Trump. Quer dizer, em 2016 tinha sido votado por quase 63 milhões de eleitores nos Estados Unidos. Nestas eleições ele está acima de 70, acho que já chega aos 71 milhões de eleitores, o que significa que Donald Trump continua, apesar de ser a figura controversa, que apesar das críticas que foi sofrendo ao longo dos seus 4 anos de mandato, continua a ser preferência de muitos cidadãos norte-americanos, daí que não só manteve aquela base de apoio de 63 milhões que votaram em 2016, como também aumentou o número de votantes, que talvez seja por isso que ele não consegue compreender como é que diz-se que ele perdeu as eleições. Que ele perdeu as eleições, mas o fato é que os números são publicados, dizem que perdeu, tanto mais é que o seu adversário, em termos de voto popular, está acima dos 74 milhões de votantes. Dr. Muirezek, muito internamente a situação dos resultados eleitorais. Quais é que acham que foram as principais determinantes desta vitória de Biden? É a gestão da situação interna norte-americana, sejam elas quais forem os assuntos candentes da situação interna, ou foi um pouco a gestão da política externa norte-americana? Onde é que acha que Donald Trump cometeu muitos erros ou foi extremamente intransigente e isto influenciou na visão dos norte-americanos relativamente ao seu presidente? Bom, a política externa é importante, sim, a política externa é importante, sim, para decidir, como chama, para o votante optar por este ou por aquele, mas eu penso que o que pesa mais não é a questão da política externa. O que pesa mais é a questão da política doméstica, são os problemas domésticos. Os norte-americanos talvez não gostaram de como é que Donald Trump terá resolvido os problemas ou terá lidado com alguns problemas ao nível doméstico, daí que acabaram punindo ele, não lhe dando a confiança para um segundo mandato. Por exemplo, esta questão da gestão da pandemia de Covid pode ter contribuído também para que os norte-americanos decidissem, principalmente esses norte-americanos que vieram, que eu quero acreditar que muitos deles abstiveram-se, por exemplo, em 2016, mas agora em 2020 decidiram vir em massa, votando no Joe Biden. Então, problemas como a pandemia de Covid, o fato de Donald Trump, por muito tempo, ter desvalorizado a questão da Covid-19, a forma como foi lidando com este problema. Tivemos aquele problema das manifestações depois da morte do Floyd. Do Floyd, obrigado. Da morte do Floyd nas mãos
da polícia e uma série de outras ações de política doméstica que, eventualmente, grande parte dos norte-americanos não terá visto com bons olhos, não terá gostado da forma como ele lidou com isso. Agora, a política externa também pode contribuir, mas se eu colocasse numa balança, diria que é mais a questão de política doméstica, a forma como os norte-americanos avaliaram os 4 anos de mandato de Donald Trump em termos de política doméstica. Isso é que contribuiu para que Trump perdesse essas eleições. Analistas internacionais, para além de reconhecerem que cresceu significativamente o número de apoiantes a Donald Trump, também trazem a ribalta ou a discussão, a questão racial, ou seja, que Donald Trump criou um ambiente nos Estados Unidos que deixou confortáveis algumas dos grupos que têm sérias questões raciais com os negros e com outros grupos marginalizados, quer dizer, os hispânicos, com quem Donald Trump durante muito tempo e até no início do seu mandato esteve em rota de colisão por causa da construção do muro com o México, os índios, que são nativos dos Estados Unidos. Acredita realmente que esta base de norte-americanos, primeiro que a base de apoio de norte-americanos que cresceu porque se identificava muito com a política racial de confrontação e de insulto às minorias, e que a base de apoio que eventualmente votou em Joe Biden é este grupo marginalizado de índios, negros e hispânicos, que tem uma grande expressão, por exemplo, em Miami? Bom, é assim... Depois vamos ter que ver bem os resultados finais quando chegarem, para vermos que grupos raciais exatamente apoiaram um outro candidato. Mas de algumas coisas que fui lendo, não são apenas os brancos que votaram em Donald Trump. Disse que os hispânicos votaram mais em Donald Trump do que em Joe Biden, exatamente por não concordarem com algumas políticas democratas, por exemplo, no caso porque há uma grande comunidade cubana, por exemplo, nos Estados Unidos, e disse que essa comunidade cubana não se identifica com os democratas, com como chama, a forma branda, se podemos assim chamar, como lidam com Cuba, com as autoridades de Cuba. Preferem mais Donald Trump porque tinha porque já perdeu as eleições até o dia 20 de janeiro. Tinha uma posição mais contrária àqueles regimes que são considerados ditatoriais na América Latina, como é a questão de Cuba, da Venezuela e por aí adiante. Então, há muitos hispânicos que terão votado em Donald Trump. Mas mais do que as questões raciais, porque de facto o Donald Trump criou um ambiente em que os extremistas, por exemplo, brancos, sentiram-se mais à vontade e criou muitas clivagens entre brancos, negros, e daí foram surgindo aquelas manifestações, Black Lives Matter e por aí em diante. Mas eu ainda assim penso que o cidadão, mais do que as questões raciais, os cidadãos foram votar olhando para questões mais importantes, como a questão, quando digo mais, não que não são importantes, mas eventualmente para ele as questões importantes são outras. Talvez são as questões de saúde, talvez a questão da Obamacare. Exatamente, da Obamacare. Os republicanos são acusados de estar a querer destruir o Obamacare, entretanto não tem nenhuma alternativa de como é que os norte-americanos, principalmente aqueles desprovidos de posses, podem ter acesso a um sistema de saúde mais eficiente. Se fazemos a colagem com a forma como lidou com a pandemia da Covid, esta questão da violência policial e as ameaças que Donald Trump foi fazendo, que até ameaçava que ia usar os militares quando naquelas situações não são militares. Então, eu penso que os norte-americanos colocaram na balança os problemas que estão a viver e chegaram à conclusão que a melhor pessoa neste momento para avançar o sonho americano, ou o respeito, porque agora o lema do presidente eleito é que vamos tornar a América respeitada de novo. Já que Donald Trump dizia vamos tornar a América grande de novo, agora este diz vamos tornar a América respeitada de novo, em reconhecimento das clivagens que este presidente foi criando com o exterior, daí a tal dimensão de política externa, as ações que este presidente foi tomando lá fora, que levaram a que grande parte dos Estados no sistema internacional, principalmente as grandes potências,
se retraísse na sua relação com os Estados Unidos. Uma questão, Dr. Muirezek, que Donald Trump, a meio de seu mandato, sofreu um processo de impeachment que não passou a nível do Senado. Acredita que este processo de impeachment tinha pernas para andar, que também, apesar de não ter passado a nível do Senado, havia evidência suficiente e, eventualmente, o povo se identificou com esse processo de impeachment, apesar da arquitetura do Senado não ter permitido que este processo passasse e ele perdesse as eleições. A partir dos resultados ou a partir do processo de impeachment, já era possível antever que Donald Trump não chegaria ao segundo mandato? Não necessariamente. Não necessariamente. A questão do impeachment, a questão da tentativa de destituição do presidente é uma coisa isolada. Aliás, o fato de não ter tido, não tinha pernas para andar, exatamente porque as alegações foram logo impedidas quando chegaram no coisa no Senado. Aliás, os democratas queriam destituir o presidente, mas nos Estados Unidos é muito difícil um presidente ser destituído sem mora no metrô. Parece que na história não houve nenhum que foi destituído. Houve um que estava quase, mas ele acabou se retirando antes do processo até avançar para o Senado. Mas eu penso que não era possível prever a partir dali. Aliás, a América é uma sociedade muito polarizada e hoje está muito mais polarizada, dividida nestas duas grandes famílias partidárias, que é dos republicanos e dos democratas. Então não podemos dizer que o povo estava a favor ou não estava a favor no impeachment contra Trump. Grande parte da população, uma boa parte da população, sim, acredito que estava a favor, principalmente se olharmos para a divisão que existe entre os democratas e republicanos. Quero acreditar que qualquer democrata estava a favor do processo do impeachment e os republicanos não estariam a favor do processo do impeachment. Aliás, este resultado eleitoral mostra isso. Então, se olharmos para as margens, estamos a falar de 71 milhões, 74 milhões, 75 milhões, a diferença não é tão grande assim. Isso qualquer um dos candidatos poderia ter vencido. Qualquer um dos candidatos poderia ter vencido, o que significa que qualquer um destes candidatos tem uma forte base de apoio. Mas, eventualmente, o que aconteceu é que Donald Trump foi confiado em 2016, mas nos seus 4 anos, eventualmente, há muita gente que ficou desgastada com a forma como Donald Trump foi lidando com vários aspectos, os diferentes escândalos que Donald Trump foi protagonizando, e as pessoas já estavam cansadas disto. É daí que vivemos neste ano em que as duas partes mantêm as suas bases de apoio, tanto os democratas como os republicanos, mas há muita gente que veio votar na dimensão de devemos retirar este presidente, não queremos mais 4 anos com o mesmo presidente ou com o mesmo comportamento que tivemos. Um outro tema extremamente importante dessas eleições, que não ocorreu, pelo menos nas últimas eleições, ou se ocorreu foi algo muito pontual, é a questão da fraude eleitoral. Donald Trump faz sérias acusações, segundo a qual em alguns estados, delegados do Partido Republicano não tiveram acesso às salas de votação, não foram credenciadas para ver estes processos. Há uma grande discussão sobre o processo de contagem de votos, principalmente dos demócratas, que parece ter mais propensão a fazer o voto por correio, ou seja, um voto antecipado, cuja contagem, claramente, é sempre posterior à contagem do voto eletrônico, que ocorre no primeiro dia. E a questão que eu trago aqui, Dr. Muirezek, é realmente existe a possibilidade de que essas eleições possam ser impugnadas em função das acusações de fraude. É verdade que Donald Trump ainda não apresentou evidências, mas parece que já começaram movimentos, não só de Donald Trump, mas também dos seus correligionários do partido, para apresentar as evidências sobre este processo de votação. Dr. Muirezek acredita que há matéria suficiente que possa invalidar as eleições ou, eventualmente, pensar-se numa possibilidade de voltar-se às eleições e a 20 de janeiro não termos um novo presidente nos Estados Unidos? Eu não acredito que isso possa vir a ocorrer. Não acredita na possibilidade de fraude ou na possibilidade de... Fraude é sempre possível. Tudo é possível quando falamos de processos eleitorais, mesmo nos Estados Unidos, se diz que é uma das grandes democracias. Em qualquer lado é possível, de facto, haja fraude. E
esperamos para vermos as provas. O fato é que, como bem disseste, não há provas. Não há evidência de que o que Donald Trump está a dizer seja verdadeiro. Aliás, os seus apoiantes foram colocando processos na Pensilvânia, na Geórgia, acho que no Nevada, e todos eles foram recusados pela Suprema. Recusados. Porque, é assim, Donald Trump, na verdade, é um mau perdedor. Ele só acredita nos instrumentos democráticos quando o resultado lhe favorece. Como dizia no outro dia, ele, por ser um homem de negócios, supostamente é um homem bem sucedido no negócio, não consegue digerir que estas eleições ele perdeu. De tal forma que ele foi criando esses fantasmas de fraude, foi cantando os fantasmas da fraude antes mesmo das eleições terem acontecido, antes mesmo da contagem ter iniciado. Por quê? Esta questão do voto por correio é algo natural, é algo normal nos Estados que fazem a União dos Estados Unidos da América. É algo natural e cada Estado tem regras próprias, os Estados são autônomos, são federados, são autônomos, eles têm leis próprias. Em alguns Estados é permitida a contagem antes do dia da votação. Em outros estados, a contagem só pode começar a partir do dia da votação. E é normal, por esta coisa de enviar pelo correio, é normal que alguns votos cheguem depois até do dia da votação. O mais importante é que esteja aprovado a partir dos selos, do stamp, que, de facto, estas pessoas votaram e enviaram o seu voto antes mesmo de chegar o dia da votação. Sobre Donald Trump, como já conhece esta tradição de ser os democratas que mais votam antecipadamente, e no contexto do Covid, houve este apelo, no sentido de que, para evitarmos enchentes nas mesas de votação, evitarmos aquelas bichas que poderão se transformar num foco de infecção pelo Covid. O candidato, principalmente o democrata, foi também fazendo apelo para que as pessoas pudessem fazer o voto com antecedência. Então, ele conhecendo esta dimensão, já começou a cantar nessa altura que há de haver voto. Então, quando chega no dia da votação e começa a fazer a contagem, e de facto, os primeiros votos que foram contados foram aqueles que foram colocados nas urnas naquele dia, no dia 3, e os números como pareciam estar a lhe favorecer, o homem canta a vitória, coisa que não é normal, quer dizer, não devia ser normal. Você só pode cantar a vitória quando chegar no fim da contagem dos votos. Mas como for aparecendo, ele criou este fantasma todo e vai dizendo que vai impugnar. Bom, está no direito, Donald Trump está no direito dele de colocar o caso ao tribunal. Não é a primeira vez que isso ocorre nos Estados Unidos. Aliás, em 2000, Bush também venceu as eleições no tribunal. Houve estas questões de fraude, não fraude, foi lá. Entre Bush e Clinton ou Al Gore? Al Gore. Acabou vencendo Al Gore em 2000, meteu-se no tribunal. Mas Donald Trump é interessante. Ele só quer, quando fala de recontagem, que só quer recontagem nos estados em que ele não tem vantagem. Quer dizer, já estava a pedir... Ou seja, a recontagem não é para todos. Não é para todos. Ele só quer recontagem onde ele não teve vantagem. Tudo que ele está bem, não aconteceu nada. Mas em tudo aquilo que ele não está bem, aconteceu alguma coisa. Mas essa tentativa dele, qual é que é, na verdade? É interessante. Ele vai cantando o fantasma da fraude e corre logo a chamar o Tribunal Supremo. Mas não é assim como ocorrem os processos eleitorais. O caso não começa no Tribunal Supremo. Os contenciosos eleitorais começam lá nos estados. Dos estados ou dos distritos, não sei como é que eles chamam. É lá onde você tem que colocar a sua reclamação, que eventualmente essa reclamação não sendo recebida, não sei o que, pode subir ao tribunal. Mas por que ele insiste na necessidade de o Tribunal Supremo estar envolvido nisto? Porque ele colocou lá pessoas, nomeou
PSOE e do Partido Republicano, e parece que o Tribunal Supremo tem mais ligados ao Partido Republicano do que do outro, e talvez ele acredita que por via disso, se o caso chegar ao Tribunal... Mas isso também é um beliscar do reconhecimento das instituições. Há muitas ideias que este é um comportamento de países africanos onde funcionários que são indicados pelo governo do dia ou pelo presidente da República têm mais propensão a tomar decisões em função e em nome e interesse destes. Será que os Estados Unidos começam a trazer-nos a ideia de que as suas instituições também têm falhas, eventualmente? Todas as instituições em todo lado têm falhas. O fato de ser Estados Unidos da América não significa que não tenham falhas. Aliás, o fato do presidente dos Estados Unidos da América acreditar que o seu problema de ter perdido as eleições pode ser resolvido no tribunal é exatamente o comportamento de qualquer outro país, não só em África, seja em África, na Europa, em todo lado. O ser humano é igual. Agora, não estou a dizer que, eventualmente, se esse caso chegar aos juízes do tribunal, vão favorecer a posição de Trump. Não necessariamente. Aliás, mesmo em África se diz que não é comportamento de África, é comportamento de ser humano, seja em África, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em qualquer lado. Há propensão disto acontecer. Aliás, aqui em África houve eleições em que houve resultados que, acreditando que é comportamento de africano, o que teria acontecido no Malawi? O tribunal teria mandado repetir as eleições? Mas no Malawi o tribunal mandou repetir as eleições. E hoje está acontecendo nos Estados Unidos, o presidente acredita que levanta o tribunal, já que lá tem... Mas o ponto é que aqui ele está a beliscar a democracia norte-americana no sentido de que está a pôr em causa as instituições eleitorais e está a acreditar que o tribunal é que pode votar a seu favor. Também está a pôr em causa a legitimidade dos tribunais e espero, como no passado tem se dito, que os tribunais geralmente evitam resolver este tipo de casos, que é para separar. Há uma separação aqui. Os problemas das eleições, há instituições eleitorais que devem gerir e deve ser resolvido lá. Ele acredita que trazendo isto vai ser resolvido na mesa do tribunal. O fato é que aquele comportamento se diz, é dos africanos, não é dos africanos. Isto é uma evidência de que é um comportamento que pode acontecer em África, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo, porque ser humano é ser humano. Em África, onde quer que seja, ele continua a ser ser humano. É uma questão de poder. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde analisaremos como é que os desenvolvimentos na política externa norte-americana poderão ter influenciado nos resultados que hoje conhecemos e que deram vitória a Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Até já. Voltamos à segunda parte do Política Internacional, onde analisaremos as consequências dos desenvolvimentos na política externa norte-americana e como afetaram os resultados que hoje conhecemos e que deram vitória a Joe Biden. Dr. Murazek, Venezuela, Irão, a Europa no geral, a Coreia do Norte, Israel, China, o acordo entre a América Latina, Ásia e os Estados Unidos, as questões da OMS, as questões de direitos humanos, incluindo também as questões agora, por último, da Organização Mundial da Saúde, foram as grandes questões, para além da questão do clima, que criou muito mais constrangimentos entre as relações entre os Estados Unidos e seus parceiros. Como é que este manancial de países, este manancial de relações confrontacionais poderão ter influenciado nos resultados eleitorais de Donald Trump nos Estados Unidos agora? Bom, influenciar, como é que poderão ter influenciado? Da mesma forma que eu dizia que eu acho que tem mais a dimensão doméstica, como ele foi lidando com as questões domésticas. Quero acreditar que os eleitores norte-americanos, apesar de todos esses problemas que estamos a levantar, independentemente desses países estarem satisfeitos ou não com a política externa de algum presidente norte-americano, não importa isso. O que importa é qual é a percepção do cidadão norte-americano em relação à sua imagem, ou à imagem do seu país lá fora. E como é que estava a imagem dos Estados Unidos lá fora? A imagem dos Estados Unidos lá fora está chamuscada. Está completamente chamuscada exatamente por causa das políticas que este presidente, Donald Trump, foi implementando. Ele fechou o seu unilateralismo, America First, América primeiro e os outros só depois. E esta política dela, da America First, América primeiro,
colocou o seu país em rota de colisão com vários países lá fora, incluindo os seus aliados. Quais foram os principais problemas, por exemplo, que separaram os aliados dos Estados Unidos? Só para os nossos telespectadores terem uma ideia. Bom, elencar-se aí, já é elencado, mas vamos lá assim dizer. A primeira coisa que Donald Trump fez foi desfazer o acordo transpacífico, o acordo comercial transpacífico, e isso aliena os seus aliados. Esse acordo envolvia alguns estados da Ásia, incluindo o Japão, e Estados Unidos e por aí em diante. E a América Latina em particular, alguns Exatamente, países alguns países latino-americanos. aliados da América Latina. Donald Trump desfez o NAFTA, que pelo menos procurou renegociar o NAFTA, que é o tratado, a Zona de Comércio Livre da América do Norte, que faz com o Canadá e com o México. É só ver a reação, por exemplo, do presidente, do primeiro-ministro do Canadá, dizer que Joe Biden era um novo presidente. O novo presidente venceu as eleições, rapidamente correu para parabenizar e dizer que vamos trabalhar juntos e há muitas coisas em comuns que unem os dois países. Donald Trump desfez o acordo do clima. Todo mundo, entre aspas, claro, quando digo todo mundo, o acordo do clima é uma tentativa, quer dizer, há uma crença de que há mudanças climáticas, essas mudanças climáticas são problemáticas, que afetam o desenvolvimento, etc. Donald Trump não acredita nisso. Daí que retirou os Estados Unidos deste acordo. Os seus aliados, olhando para os seus aliados em particular, insistem que a melhor forma de lidar com o Irão é por via do acordo nuclear assinado em 2015, na altura os Estados Unidos estavam sob a presidência de Barack Obama. Donald Trump, quando ascende ao poder, e como veio, quer dizer, com uma agenda clara de desfazer tudo que Barack Obama... Mas a ideia era desfazer, ou Donald Trump realmente acreditava que todos esses acordos que o doutor está a elencar e vai continuar a elencar realmente eram maléficos ou não iam de encontro com os interesses norte-americanos? Eu não sei se não iam de acordo com os interesses norte-americanos. Aliás, esta coisa de interesse nacional às vezes é uma questão de percepção da liderança. Até acho que a melhor forma de definição de interesse nacional é exatamente em função de como é que a liderança, naquele momento, percebe qual é o interesse nacional. Porque aquilo que Donald Trump dizia que é prejudicial ao interesse norte-americano, os seus antecessores sempre acharam que era benéfico para o interesse norte-americano. Então, essa coisa de interesse nacional é uma questão de percepção. Para a percepção do Donald Trump, o acordo nuclear iraniano prejudicava o interesse norte-americano. A continuação dos Estados Unidos na OMS prejudicava o interesse norte-americano. O acordo do clima prejudicava o interesse norte-americano. A NATO prejudica o interesse norte-americano porque os europeus não estão a contribuir como Donald Trump acha que deviam contribuir para a sua própria segurança. Entretanto, tudo isto que Donald Trump diz que prejudica o interesse norte-americano, os outros continuaram com isso. Não tinham mais relações. Então, estas situações colocaram Donald Trump em choque de colisão com os seus aliados, de tal modo que, quando falamos, por exemplo, do acordo com o Irão, todos os seus aliados continuam a insistir na permanência do acordo nuclear iraniano quando só ele que não quer. Aliás, os Estados Unidos agora vão voltar ao acordo. Pelo menos já anunciou o presidente eleito que vão continuar a se engajar com... Agora, quem não deve estar satisfeito, talvez é o Estado de Israel. Sim, iríamos mesmo para o Estado de Israel, mas voltava mesmo a esta questão de que, muito provavelmente, e por causa da promessa de Joe Biden, os Estados Unidos poderiam voltar ao acordo nuclear com o Irão. E aqui há também nacional que acredita que Joe Biden eventualmente fará uma continuação da política externa de Donald Trump, principalmente porque, mais do que um parceiro nesta campanha eleitoral, Barack Obama foi seu presidente e Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama. Acredita mesmo também, tem esta visão de que, muito provavelmente, Joe Biden, eventualmente por várias razões, até mesmo por causa da sua idade, ele estará num processo de continuidade de um processo que iniciou quando estava com o presidente Barack Obama e, por inerência disso, voltará a estes acordos, respeitará, eventualmente voltará a um certo multilateralismo internacional e tentará negociar de forma talvez menos agressiva e mais ponderada as grandes questões globais sem o pendor
às vezes, menos negociado que Donald Trump demonstrou durante esses 4 anos de mandato? Eu penso que sim. Há de haver continuidade. Claro, o Joe Biden vai trazer o seu cunho pessoal, a forma como é que vai lidar com as questões, mas Donald Trump, Joe Biden acredito que vai sim dar continuidade ao que Barack Obama fez, tanto mais é que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama. O que significa que grande parte das coisas que foram feitas sob a presidência de Barack Obama são aspectos, são políticas, são decisões que terão sido tomadas em que o próprio Joe Biden participou de forma, vamos assim dizer, favorável a esses acordos todos. Então, não seria de admirar que, de facto, Biden voltasse a assinar todos esses acordos que Donald Trump foi removendo dos Estados Unidos, porque ele tem responsabilidade sobre esses acordos todos, porque ele era vice-presidente dos Estados Unidos, era a figura número 2, se podemos assim dizer, nos Estados Unidos, depois do presidente Barack Obama. Nessa dimensão, sim, há de haver continuidade. Agora, dependendo do estilo da liderança, quer dizer, o tipo de liderança de Joe Biden é que poderá ser diferente. E, aliás, a política externa dos Estados Unidos tem tido estas duas dimensões muitas vezes, em que aparece é mais multilateral, muitas vezes são os democratas, depois aparece outro, é mais unilateral, muitas vezes são os republicanos. Então, há tradições nestas duas grandes famílias partidárias dos Estados Unidos, de tal modo que há de haver continuidade, sim, para qualquer presidente democrata. Penso eu que haveria de dar continuidade em algumas coisas. Pode não ser exatamente como Barack Obama fez, que também não é possível, mas que eu espero que nos próximos dias comecemos a ouvir, ou assim que Joe Biden tomar o poder, comece a tentar reaproximar-se dos seus aliados europeus. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer, que vai tentar voltar ao acordo nuclear, ainda que ele queira mudar alguma coisa, mas que a pressão máxima, a estratégia de pressão máxima que Donald Trump estava a aplicar contra como é que chama? O Irão, sim. Depois temos a questão da China, guerra comercial. Bom, vamos ver como é que Joe Biden vai fazer. Não vou dizer que ele vai eliminar a guerra comercial, mas efetivamente acredito que o que foi de bom naquilo que foi a guerra comercial com a China, e o que foi de bom provindo da guerra que foi iniciada por Donald Trump, Joe Biden acredito que há de capitalizar isso e ver depois como é que, em função desses ganhos que a guerra comercial ofereceu aos Estados Unidos, ver como é que pode normalizar a relação dos Estados Unidos com a China. E certamente há de ter uma política diferente de Donald Trump no caso da Venezuela, no caso de Cuba. Então, penso que em termos de política externa, as mudanças drásticas que nós vamos ver na transição Donald Trump para Joe Biden. Mas olhando Joe Biden e Barack Obama, penso que aí haverá muitas coisas em comuns, porque eles foram parceiros na altura, eram presidente e vice-presidente. Um caso de sucesso que já estava a começar agora na presidência de Donald Trump tem a ver com o processo de paz em Israel. Um caso de sucesso a nível, eventualmente, pessoal de Donald Trump, porque a nível da região foi sobre grandes protestos da Palestina e havia um entendimento de que isso eventualmente era uma forma de fazer a Palestina desaparecer. Mas este era um processo que começou, nós acompanhamos nos últimos programas até que a primeira visita entre os Emirados Árabes Unidos e Israel aconteceram e era um ímpeto do protagonismo de Donald Trump a nível de política externa, um dos raros exemplos do sucesso da sua política externa. Como é que acha que esta situação de Israel vai ser tratada? Este acordo vai ser negociado? É preciso lembrar que Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros também líderes que felicitou Joe Biden e disse esperar que ele dê continuidade ao processo que iniciou, principalmente relativamente ao roteiro que foi definido em relação à aproximação entre Israel e outros países árabes sob patrocínio norte-americano. Bom, eu falava que havia uma pergunta que eu dizia que é uma questão de percepções. De facto, eventualmente para Donald Trump, o que está acontecendo no Médio Oriente, os acordos que foram a ser assinados entre Israel e alguns países árabes, estamos a falar de Emirados Árabes Unidos,
a promessa do acordo com o Bahrein, hoje com o Sudão, como exemplo de sucesso em uma questão mesmo de percepção. Aliás, ficou evidente... Não acredita que esse... Não são questões de... Bom, são sucessos porque assinaram-se o acordo, mas a questão é sobre condições em que esses acordos foram assinados. Podemos não saber muito bem sobre condições foram assinados o primeiro e o segundo, foram anunciados o primeiro e o segundo acordo. Estou a falar dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Mas no caso do Sudão foi por via da chantagem. Não é porque o Sudão estava interessado em normalizar as relações com o Estado de Israel. Foi uma chantagem no sentido de que a moeda de troca para eu te retirar da lista de países apoiantes do terrorismo, que o Sudão, em função dos esforços que foi fazendo ao longo do tempo, disse que já tem as condições para não estar naquela lista, mas Donald Trump disse, eu retiro-te da lista se tu aceitares anunciar publicamente que vai normalizar as relações com Israel. E houve um grande debate no Sudão sobre se as autoridades deveriam ir nessa direção ou não. E acabaram fazendo o anúncio. Então, são acordos que não têm uma base, eu diria, muito sólida para dizermos que de facto são de sucesso. Mas daqui podemos dizer que houve sucesso porque foram assinados. Mas agora o ponto é este. É que há o risco deste novo presidente voltar atrás nisso tudo. Voltar atrás não estou a falar desta questão de tentar aproximar os árabes de Israel. Claro que não, isso não é tentar voltar atrás, mas o fato é que eventualmente não estará disposto a oferecer as garantias ou as promessas que Donald Trump terá oferecido aos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, ou a Bahrein, para assinar um acordo com Israel. Porque a forma de olhar para o problema israelo-palestiniano do Donald Trump é muito diferente dos democratas de Joe Biden. Se nos lembrarmos, a menos que Joe Biden queira criar uma ruptura na questão do conflito israelo-palestiniano, naquilo que o seu presidente, na altura que ele era vice-presidente, foi fazendo. Barack Obama era alguém, podíamos dizer que eram contra muitas das políticas israelitas nos territórios ocupados, e isso colocou... Então, provavelmente, a situação israelita não vai continuar nos mesmos moldes? Não, certamente que não vai continuar, a menos que Joe Biden queira mudar completamente aquilo que ele foi fazendo enquanto vice-presidente. Aliás, o presidente, acho que passou o primeiro mandato todo sem sequer ter visitado o Estado de Israel, o que é uma coisa muito incomum, anormal nas relações entre Estados Unidos e Israel. Porque havia uma pressão dos Estados Unidos de Barack Obama no sentido de encontrar-se uma solução, mas não nos termos como depois o Donald Trump fez. Porque o que Donald Trump fez em termos de aquilo que ele chama de plano de paz no Médio Oriente, em que Donald Trump tem uma coisa interessante nele. Ele acredita muito que o dinheiro resolve todos os problemas. Reconheceu Jerusalém, que é uma questão como chama? Eu diria, é uma questão de valor que não se negocia. Em que os palestinianos disseram que queremos Jerusalém como capital, Israel quer Jerusalém como capital. No seu acordo oferece a Israel. Ele, assim que entrou no poder, começou a dizer que vai reconhecer os montes de Golã, que são da Síria, para Israel. Anexar. Há uma série de ações de política externa dos Estados Unidos na altura de Donald Trump que não favorecem efetivamente a assinatura de um acordo de paz que possa ser duradouro. Não acredito que favoreça, porque muitas dessas ações de política externa põem em causa a possibilidade do surgimento de um Estado palestiniano soberano. E enquanto não houver um Estado palestiniano soberano, vai ser muito difícil que o conflito israelo-árabe seja resolvido. Estes acordos, na verdade, estas normalizações de relações, são mais de conveniência. Eu olho elas mais na dimensão do anti-iranianismo. Porque, apesar de haver problemas entre Israel, porque o conflito entre Israel e os árabes, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e vários outros países árabes, apesar de haver uma inimizade que é histórica, nesse momento parece que há um mal maior, que é a questão do Irão. Então, estes acordos eu olho na dimensão de vamos partilhar informação, vamos partilhar estratégia de como combater este nosso inimigo, porque se estivesse fora da carta de baralho a questão iraniana, não acredito que estas normalizações fossem ocorrer.
Muito obrigado, Tom Mirazé, que termina assim o nosso Política Internacional num dia em que, no esforço também, enquadrado nos esforços de entender os resultados eleitorais, analisamos como a política interna e também a política externa poderão ter influenciado nos resultados eleitorais. Nos próximos dias continuaremos a analisar não só o assunto das eleições norte-americanas, mas também outros assuntos da atualidade internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá.